Alô, amigos, aqui quem fala é F. Cavalcante. Eu estou enviando um abraço, um carinho muito grande para você que está ligado na Rádio Cultural da Amazônia. Poetas, escritores, amigos, gente muito importante como você que é ouvinte da Rádio Cultural da Amazônia. A melhor programação, porque você merece. Essa é a sua rádio. Tudo de bom pra você. Essa é a sua rádio. Tudo de bom pra você. Meu galo bonito, que dança ciranda, tu queres cantar pra mim no belo fecane. Sonhando linda na velha serpa, onde o rio roça pedra pintada, roça constância, realeza exaltada, busca as canções dessa terra inspirada. E o galo bonito, botejando sua alteza, serenando no fecante. E canta, canta, que beleza. E o galo bonito, protejando sua alteza, serenando no fecante. E canta, canta, que beleza. Itacoatiara, o teatro das canções, faz parte do sonho da virgem apaixonada. Nas 3 noites claras, enluaradas, melodias lindas do eterno festival. Canta, galo bonito, com tua viola encantada, no festival mais lindo que o teu povo já viu. Canta pra tua ciranda, tradicional a tua amada, tradicional a tua amada, tradicional a tua amada. Canta, galo bonito, com tua viola encantada, festival mais lindo que o teu povo já viu. Canta pra tua ciranda, tradicional a tua amada, tradicional a tua amada, tradicional a tua amada. Traz de volta nossos mitos, o caramba, e regressa com a constância soberana, soberana. Traz pra ciranda, nossa Itacoatiara, e desperta do sono a princesa dos Solimões. Aqueles sonhos hoje são realidade, é tudo alegria, sem esquecer da imaginação. Da imaginação. Tradicional, a ciranda mais bonita, sauda o galo bonito, o grande campeão. Canta, galo bonito, com tua viola encantada, no festival mais lindo que o teu povo já viu. Canta pra tua ciranda, tradicional a tua amada, tradicional a tua amada, tradicional a tua amada. Canta, galo bonito, com tua viola encantada, no festival mais lindo que o teu povo já viu. Canta pra tua ciranda, tradicional a tua amada, tradicional a tua amada, tradicional a tua amada. Canta, galo bonito, com tua viola encantada, no festival mais lindo que o teu povo já
já viu. Canta pra tua ciranda, tradicional a tua amada, tradicional a tua amada, tradicional a tua amada. Nossa pedra é preciosa, Amazônia, vigiar é proteger, lutar é sobreviver. Nossa pedra é preciosa, Amazônia, vigiar é proteger, lutar é sobreviver. No subsolo do silêncio absoluto descansa nossa riqueza, tragada pela cobiça fluvial dos piratas do oráculo sagrado realeza. Nossa pedra é preciosa, Amazônia, vigiar é proteger, lutar é sobreviver. Nossa pedra é preciosa, Amazônia, vigiar é proteger, lutar é sobreviver. Nossas águas são rasgadas na surdina, força criadores de destreza. E perante o brilho da mãe lua, nossas riquezas são levadas à tristeza. Amazônia, 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 oráculo profanado. Oi, atenção. Muito bem, estamos aqui já ao vivo mais uma vez desse sábado lindo. Hoje que é dia 5 de novembro de 2022. É uma tarde de sábado muito legal, muito gostosa. E nós estamos aqui com mais um programa Triálogos, hoje recebendo só figuras gigantescas, meu irmão, do cenário social, do cenário do esporte, do direito, da docência, só gênios. Vocês já estão vendo aí as feras que estão aqui hoje. Entre eles também tem presenças muito especiais nessa tarde de sábado do programa Triálogos. Eu sou o professor Paulo Queiroz, presidente da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Panamazônicos, ABEPA, e presidente da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, ALCAMA. Essas que são mantenedoras deste espaço de comunicação que são Rádio Cultural da Amazônia e Portal Voz Amazônica, ao seu dispor 24 horas, sem parar. Por aqui é assim. Estamos sob a direção máxima do Eterno, que nos agracia com a vida e com o amor, e também na direção terrena da minha querida Cíntia Mello, nossa diretora, minha flor amazônica, que já está aí para dar um alô. Cíntia Mello, tudo bem por aí, princesa? Fala aí alguma coisa. Tudo bem, boa tarde a todos que estão acompanhando. Saiu o áudio? Aí. Agora. Tudo bem, tudo sob controle. Boa Certinho? tarde a todos que estão acompanhando. Obrigado pela sua ajuda, obrigado pelo seu lindo trabalho, viu? Senhoras e senhores, antes de falar com os nossos convidados, que os senhores já conhecem, dispensam a apresentação, né? A gente quer só fazer uns avisos de praxe aqui, que são os eventos próximos que estão acontecendo agora na nossa Academia de Letras e também na nossa Associação de Escritores. Olha só, no próximo dia 19, daqui a 2 sábados, dia 19, diretora? Por aí, né? Daqui a 2 sábados, nós teremos a Assembleia Geral de Entrega de Fardões Acadêmicos, que já estão prontos. Doutor Irã Chaves é entrante da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, ALCAMA. Ele também vai estar somando com esse time de 40 novos membros que serão empossados no dia 25 de novembro. E no dia 19 próximo, que é um sábado, uma assembleia festiva de entrega de fardões e conhecimento também, onde nós vamos celebrar e nós vamos nos confraternizar. Muita gente não se conhece ainda e nós faremos isso no próximo dia 19, lá no Palácio Rio Negro, querendo o Eterno, tá bom? Vai ser bem legal. Começa às 19 horas, nós vamos entregar todos os fardões, já vem na capa, no cabide, tudo bonitinho, personalizado, tá certo? Como tem que ser. No dia 25 de novembro, ou seja, na sexta-feira subsequente, nós teremos a diplomação propriamente dita. Pense numa cerimônia linda que está sendo organizada pelo cerimonial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, do Telso Ribeiro. Qual a data? 25 do Telso. Sexta-feira que vem.
né? Lá no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no auditório do prédio anexo. Muito obrigado, meu desembargador presidente, doutor Flávio Pascarelli. Obrigado a doutora Érica Ribeiro, diretora de cerimonial daquela casa, daquela egrégia corte. E muito obrigado a todos vocês, né? Nesse dia, ó, nós teremos como orador da noite o de sempre, né? Tradicional, o doutor Elcio Ribeiro, ser orador, o acolhedor dos novos membros, né? Ele sempre quer fugir, nunca consegue. Então já é a terceira vez que ele vai ser orador, que a gente pega ele pelo pescoço, né? Doutor Elcio Ribeiro sempre lá com aquela elegância, né? Aquela ternura, recebendo os nossos novos membros. E também, quem vai entregar são Cássio Cleia Guiar, doutor Cássio, que vai fazer as entregas formais, e a Maria de Belém Maués, que é a nossa diretora institucional, tá? Então é isso, qualquer alteração a gente fala por aqui. Tá bom, meus amigos? Olha só, quem quer falar com os senhores aqui, depois eu vou, é o doutor Alexandre, tá? Doutor Alexandre, tá? Que quer falar com vocês, tá? Já ouviram falar de ADG? É. Senhoras e senhores, dizer também que no dia 26, olha só, depois da diplomação, que é sexta, no sábado seguinte já, não para não, meu compadre aqui, tem o 18º Movimento Patologia Cultural, o doutor Elcio Ribeiro já está inscrito. Doutor Elcio Ribeiro não falha nunca, está com a gente todo o tempo, é um grande incentivador dos nossos trabalhos. Então no dia 26, sábado, a gente estará lá no Palácio da Justiça com o 18º Movimento Patologia Cultural. Sarau mais organizado da América Latina. Não tem pra ninguém, olha aqui, ó. Sarau, camisas do Movimento Patologia Cultural, você ainda tem chance de se inscrever, ó. São 20 vagas, essa aqui é a camisa machadiana, Machado de Assis, a minha diretora está ali com a camisa do escritor, né? E nós vamos dar uma hoje de presente para o nosso convidado especial que está aqui. Senhoras e senhores, e no dia 10 de março, terminando aqui nossos avisos, de novo, segunda edição do Prêmio Arara Cultural e do Diploma da Glória Amazônica, lá no Teatro Amazonas. Olha, doutor Elcio Ribeiro, já estão trabalhando em Parintins, os troféus estão lindos, né? Esse aqui é seu, viu? Inscreva-se no prêmio. Doutor Elcio Ribeiro já foi agraciado. Doutor Irã, nós estamos cercando ele, né? Para ele se inscrever para esse prêmio lindo, ó. Essa aqui é a Princesa Arara Cultural, feita em Parintins, a mãos exclusivas. Esse troféu não existe em nenhum lugar do mundo. Ele é nosso, é da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, Alcama, e é uma honraria muitíssimo extraordinária e especial que é entregue aos gigantes de todas as áreas do conhecimento aqui na nossa terra. Doutor Elcio Ribeiro, que é um brilhante jurista e um grande cientista político, já foi agraciado também. Senhoras e senhores, olha só, recebendo aqui ao vivo com muita honra, muito prazer, e agradecendo a Procasa, aqui do lado, a Procasa, você quer adquirir imóvel? Quer imóvel com toda uma processualística limpa, cristalina, rápida, é aqui na Procasa, aqui do lado, ó. Quem é aí que você vai falar com quem é aí? Você vai falar com o doutor Evandro Pinto, que é filho do doutor Antístenes Pinto, grande escritor amazonense, né? E o seu Paulo, que é o corretor. Então, aqui do lado, ó, nossos parceiros, a Procasa, e também o Pet Repete, que é a loja ali da Fernanda, e aqui no Centro Comercial Copenhague, onde fica o nosso estúdio, tá bom? É aqui do lado, aqui, Procasa e Pet Repete, essa loja muito legal, que cuida dos nossos pets, tá bom? Recebendo hoje com muita alegria, com muito carinho, mais uma vez, acho que o doutor Elcio nem tem conta a quantidade de vezes que ele já veio, porque ele é o cara. Está aqui conosco, doutor Elcio Ribeiro. Doutor Elcio Ribeiro, muito obrigado. Bem, boa tarde, comendador Paulo Queiroz, boa tarde a nossa diretora Cíntia Queiroz. Satisfação em estar frente a frente com meu querido amigo Irã Chaves. E aqui no estúdio, nos cercando, tirando fotos, prestigiando, meu mestre, professor Reison Grace, e a Tereza, esposa do professor Irã. Professor Irã, olha quanta satisfação. Então estamos bem cercados. Então eu dou uma boa tarde ao internauta, ao webnauta, ao ouvinte da Rádio TV Cultural da Amazônia, do portal Voz Amazônica, pessoal da ABEPA, meus queridos amigos da Alcama. Satisfação, Paulo, estar aqui com vocês. Obrigado, doutor Elcio Ribeiro. O senhor será extremamente usado, no melhor sentido do vocábulo, hoje aqui neste lugar. Assim sabe por que isso, Irã? Porque a gente está diante de um arrombado, Paulo Queiroz. Desde pequenininho. É isso mesmo. Depois a gente explica melhor a semântica do tempo. É verdade. Olha só, também aqui conosco, né, com imagens da minha querida Cíntia Queiroz, a minha flor amazônica, este cara incrível que eu adoro, que eu amo, meu irmão, meu confrade, meu colega de docência, doutor Irã Chaves. Seja bem-vindo. É um prazer
inenarrável estar aqui. Rapaz, uma voz dessa, né, o meu nosso irmão? querido amigo Paulo Queiroz. Chega, me arrepiei todinho. Meu querido Elson, o meu nobre querido aqui dessa linhagem, Grace, Fez o aqui Grace. do nosso lado, né? A doutora Cíntia ali, que está salvando a todos, né? Tentando embelezar as pessoas que praticamente não, Uma tarefa não tem nada muito fácil. jeito, Não, né? sim. Mas é grande satisfação realmente estar aqui. Esse convite foi uma grande alegria. Eu gostaria de dar boa tarde a todos que estão aí assistindo a gente, ouvindo a gente, e dizer que hoje a conversa é aquilo que se propõe mesmo, né? Falando francamente, né? Eu acho que nós estamos num momento de acima de tudo, falar francamente, né? Isso. Eu acho que resgatar, acima de tudo, aqueles valores que em virtude de momentos, de circunstâncias, as pessoas terminam por não lembrar que tem, mas que todos têm com certeza, né? Pois é, olha só. Você já fez aí o caráter introdutório, né, do que a gente vai tratar por aqui, que não são poucas coisas, né, apesar do tempo curto e exíguo. Mas eu já queria começar logo fazendo uma coisa. Doutor, meu querido mestre Reison Grace, seja muito bem-vindo, viu? Conhecê-lo pessoalmente, eu conheci hoje, foi uma grande satisfação. Desde que eu era piquititinho, eu já ouvia falar na família Grace. E não tem jiu-jitsu no mundo que se compare ao jiu-jitsu dos Grace. Você ouvia falar bem? Sim. Coisa boa. É lógico, né? Claro, né? Seja bem-vindo, viu? Fique à vontade. Também a dona Tereza ali, a esposa do meu querido professor Irã, tá? Eu também tenho uma flor da Amazônia. Tem, né? Quero deixar bem claro isso aqui. Isso é ótimo, maravilha. Senhoras e senhores, nós estamos vivendo um tempo incrivelmente cheio de celeumas, de euforias alarmadas, um tempo cheio de estresse, de discordância, de controvérsias, um tempo de reveses, eu diria, nesse tempo agora, que é o pós-eleição, né? Nascido exclusivamente da insatisfação de uma grande maioria, eu diria, da metade da população brasileira, sobre o resultado democrático, máxime a palavra democrático, porque o resultado foi sim democrático, que está rolando aí. É claro que isso não parou e nem vai parar por aí. Já estão programando aí várias outras ações e tal. Senhoras e senhores, eu quero que vocês se sentissem livres, doutor Elcio, doutor Irã, para poder abordar sobre essa temática. Eu acho que o descontentamento, ele é uma circunstância natural, né, na vida das pessoas, né? O descontentamento, ele é extremamente aceitável, né? E muito fácil de entender. Porém, a gente tem que pautar, né, a nossa conduta, acima de tudo, em valores, como eu falei ainda agora, né? Então nós temos valores aí que não podem ser ocultados, como a bondade, a fraternidade, o respeito, a educação, o cuidado com a outra pessoa, né? Ou com as outras pessoas, né? A verdade é que nós não podemos fechar uma rodovia, né? Existem pessoas que estão se deslocando, existem pessoas doentes que estão indo atrás do hospital. Então, assim, esse cuidado com a população é muito importante. É natural, é muito natural. Olha, nós tivemos uma eleição apertada, né? A diferença ficou em torno de 2 milhões e 200 votos, ou seja, nós temos uma metade de uma população que queria que fosse de um jeito e uma outra metade que queria que fosse do outro. Mas a gente não pode, pelo descontentamento, tentar reverter coisas que são irreversíveis, né? A democracia é uma conquista, a liberdade é um direito fundamental, né? Dentro dos livros a gente encontra, né? É um direito de primeira geração ou dimensão, como dizem outros autores. É importante observar também que ela é uma luta eterna, né? A liberdade é uma luta eterna, né? Quando você vê as declarações americanas, quando você vê a Revolução Francesa, aquelas palavras ali ecoaram sobre o mundo inteiro, acabando com regimes absolutistas, né? Que foi a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Nós temos que manter os nossos valores acima de tudo, né? Esses valores são eles que pautam a nossa convivência harmônica, né? Entre as pessoas, né? O homem honrado, como o Dr. Elcio, como o Dr. Paulo, como meu querido Grace aqui ao meu lado, o homem honrado, né? A pessoa honrada, como a doutora Silvia, minha esposa. As pessoas honradas são aquelas que, por meio das suas
do seu comportamento, das suas ações, dos seus atos, eles conseguem conquistar a admiração dos seus pares, né? Então nós não podemos fazer coisas que vá macular a admiração que as pessoas têm pela gente. Nós temos que ter esse cuidado, né? E manter todos aqueles elementos e valores que nós aprendemos em casa, com a nossa família, que nós aprendemos com Deus, né? A bondade, o respeito, a educação, o senso de justiça, né? São coisas que a gente tem que manter independente de qualquer tipo de descontentamento que a gente possa ter, né? Nós não podemos colocar em jogo a nossa honra, a nossa história, né? O modo como nós lidamos com as coisas. Doutor Elcio. Doutor Elcio Ribeiro. Sinta-se livre, doutor Elcio, para discorrer. Na verdade, eu estava refletindo sobre as palavras do professor Irã, né? Eu vejo que o momento atual nos remete muito à Idade Antiga, né? Século III, tem um pensador iraniano, persa, na verdade, né? Na verdade não existia nem Irã, né? Era Pérsia. Tem um pensador persa, o Manis, mais conhecido como Maniqueu, né? Maniqueísmo. Que gerou o maniqueísmo, que faz com que, de tudo que o Irã falou, olha lá, Irã, vem lá, é persa também, né? Tudo que o Irã falou, qual é o perigo que eu vejo? Nós somos portadores de particularidades, de idiosincrasias que são distintas e que a junção delas é que faz o belo. A democracia, Paulo Irã, ela exige o respeito ao diverso. E a visão maniqueísta é que só existe dois lados, o bom e o mal, né? Quem está do lado do bem é o abençoado, é o endeusado. Quem está do lado do mal é o endiabrado. Pelo amor de Deus, a vida vai bem mais além do que dois lados apenas. Então, às vezes, em momentos de insatisfação, por que essa insatisfação? Porque normalmente eu quero universalizar a minha vontade, a minha escolha. Eu vou dar um exemplo bobo. Eu torço pelo melhor time do mundo, indiscutivelmente, super campeão. Não, diga aí qual é que nós vamos discutir, sim. É o Botafogo. É discutível, isso doutor. É inquestionável. É discutível, agora, doutor. Eu querer que todo mundo tenha esse bom gosto, não tem como. Tem pessoas que vão ter um gosto do. E a subjetividade, né? Pois é. Então, muitas vezes as pessoas querem universalizar os seus gostos e quando o outro não está de acordo com o seu gosto, esse fica do lado do mal. É isso que a gente está vivendo um pouco, essa falta de aceitação de uma outra opção, né? E não apenas a minha. Então, pessoas que ganham acabam ficando soberbas e pessoas que perdem acabam não considerando a derrota, não reconhecendo e também ficando soberbas naquele grupo um pouco menor, né? E o final das eleições nos mostrou isso, foi, eu diria, a eleição mais dura que já teve no Brasil. Até então, a eleição mais apertada tinha sido ex-presidente Dilma contra ex-candidato Aécio, e que deu um pouquinho menos de 3% de diferença. Essa não chegou a 2%, né? Foi 2 milhões e meio de votos de diferença no universo de 156 milhões, é quase nada, né? Então, isso gerou esse enaltecimento do maniqueísmo que eu coloco que é péssimo para a convivência harmoniosa de todos. Pois é, além do maniqueísmo, que trata dessa coisa da luz e da treva, né? Ou seja, quem não está na luz está na treva. Absurdo isso. Existe a subjetividade e os perigos que nascem dela, como, por exemplo, a interpretação absolutamente maléfica dos preceitos constitucionais. Todo mundo é intérprete da Constituição agora. Perfeito. Todo mundo acha que está exercendo, sim, fazendo coisas absurdas, está exercendo o seu direito fundamental, previsto lá nos direitos de primeira dimensão, a liberdade de expressão, direito de ir e vir, fazer o que quiser. O que eu vejo, de verdade, é o que o doutor Elcio acabou de falar. É o estabelecimento claro, nítido e execrável do maniqueísmo, né? Onde a treva e a luz estão ali. Eu não pertenço à direita, eu sou da treva. Eu não pertenço à esquerda, eu sou
da treva. Quer dizer, uma confusão que se estabelece na mente das pessoas, e a gente vê por aqui, pelas redes sociais, gente se comportando de maneira absolutamente louca, translúcida. Sim. O que é isso? O que está acontecendo? Xingamentos, né? Não aceitação é algo incrível. Eu vi uma coisa bem interessante. Eu vi um certo cidadão lá nas redes sociais, ele estava insuflando a população contra os nordestinos. E aí eu fui fazer um levantamento rápido, né? Eu falei, então vamos ver esses números aí direitinho, né? O presidente Lula, ele realmente ganhou no Nordeste, ele teve cerca de 22 milhões de votos. Sim. Mas quando você faz uma análise rápida, em São Paulo ele teve 11 milhões. Só em São Paulo? Só em São Paulo teve 11 milhões e meio. No Rio de Janeiro, 6 milhões. Não, ganhou na capital. Exatamente. São Paulo, capital, ele ganhou. Exatamente. No Rio de Janeiro ele teve 4 milhões e meio de votos e em Minas 6 milhões e meio. Ou seja, já cobriu todo o Nordeste. Sim. E a gente vai fazer boicote também contra Minas, Rio e São Paulo? Não. É verdade. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que entender que o Brasil ele é muito além do que duas figuras que estão competindo à presidência da República. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que analisar. Nós não votamos em pessoas. Uma vez conversando com o meu querido Dr. Elcio, a quem me ilumina muitas palavras. Uma vez eu conversando com o Dr. Elcio, eu lembro que a gente estava conversando e chegamos à conclusão de que, na grande realidade, a gente não vota em pessoas, né? A gente mantém instituições. Isso. Nós temos que manter as instituições, a presidência e esse da República, nosso bate-papo foi anterior às eleições, né? Só para clarear. Sem dúvida, foi anterior e praticamente fizemos previsões enormes a respeito da eleição, inclusive. Eu até deveria ter notado os números da Sena naquele dia. Nós tivemos vários acertos, né? Ali. Então, na grande realidade, a gente tem que, acima de tudo, preservar as instituições. Eu não votei numa pessoa, eu votei numa pessoa para conduzir um país. E não conduz só, né? Nós temos um Congresso Nacional, nós temos vários outros políticos que têm grande influência. Então eu acho que está na hora de torcer pelo Brasil, né? Se foi o A ou o B que ganhou, eu acho que as coisas que o A fizer que for ruim, eu vou lamentar, eu vou reclamar. E se for bom, eu vou exaltar, assim como se for o B, tanto faz para mim. Eu acho que o Brasil, acima de tudo, eu acho que a gente tem que levar esse país para frente e torcer pelo país. Não dá para boicotar o país, pô. Isso não dá para acontecer. O que eu tenho visto são moradores da cobertura se insurgirem contra o síndico que foi eleito, que mora no primeiro andar, e eles querem tocar fogo no apartamento do síndico. Eles moram na cobertura. É insano, né? Coisa, né, cara? Eu tô contra o síndico, vou tocar fogo no apartamento dele, eu moro na cobertura. Olha a loucura. É o que se está propondo de certa forma. Ainda que eu seja favorável a uma fiscalização crítica, não vejo nenhum problema disso. Nenhum problema. Olha, senhoras e senhores, eu estou conversando aqui com doutores Elcio Ribeiro e Irã Chaves, eles que são professores universitários que militam diretamente no magistério e convivem com pessoas de várias formações e cabeças. O doutor Elcio, mais ainda, é cientista político, está sempre presente aí na mídia, esclarecendo coisas, desanuviando nossas dúvidas. Nós estamos conversando com eles aqui. Ambos são advogados de carreira e estão aqui para esclarecer para nós, né, muita coisa que ainda fica meio reticente e nebuloso, porque o medo se instalou nas ruas, nos espaços organizacionais. Ninguém pode mais abrir a boca e falar nada, sob pena de ser achincalhado e de ser massacrado, né? Eu tenho percebido isso, exageros à parte. Eu queria saber se os senhores também têm percebido isso aí. Tá faccioso o negócio, faccioso. Eu acho que ficou, a coisa virou muito pessoal, né? A coisa não é pessoal, a coisa é institucional, gente, né? Pelo amor de Deus. E ficou muito pessoal. Então, na realidade, quando você fala bem de um, o outro parece que fica aborrecido. Nossos cafés quase diários, né, da manhã ali, nós aqui, né, ali no nosso trabalho, a gente conversa muito lá naquele ambiente, né? A gente vê as discordâncias que são muito variadas, né? Mas, graças a Deus, tudo num patamar, numa atmosfera de aceitação, de razoabilidade. Eu acho que, e aí que eu lembro as pessoas, e essa preocupação que eu tenho, quando eu vim para cá, eu vim com essa preocupação de lembrar as pessoas que independente do resultado da eleição, você tem que manter os seus valores. Tem que manter os valores. Você não pode desrespeitar as pessoas, você não pode ser violento com as pessoas, você não pode ser mal educado com as pessoas. Eu acho que você tem que honrar os valores que você tem, né? Doutor Elcio Ribeiro, um dia desse me ligaram de uma revista para fazer uma entrevista comigo, perguntando sobre qual o meu pensar em relação à criminalização das pesquisas eleitorais.
Eu respondi de imediato, refletindo, obviamente, com ponderações, dizendo que eu penso que todo o sistema eleitoral ele é imperfeito. E deve ser assim pela sua própria natureza. Um sistema eleitoral perfeito nunca vai funcionar como deve. Por quê? Porque existem pelo menos 3 elementos que fazem parte desta, digamos, fenomenologia, que é o eleitoral. A indignação, a ilusão e o engano. O que seria das pesquisas se elas acertassem tudo? O que seria do indivíduo que vota num cara e percebesse que ele é um cara perfeito? Não haveria mais concorrência. O bom é você, eu vou dizer de verdade, eu mesmo falo por mim. Já senti muita decepção em ter escolhido e perceber depois que eu escolhi errado. Então acho que esse engano, essa ilusão, são elementos cruciais que estão enervados nesse processo. O senhor discorda, doutor? Não, veja bem, eu respeito muito as pesquisas e os pesquisadores e os métodos. Eu tenho orgulho de dizer que o meu primeiro diploma, um dos meus primeiros, o primeiro diploma que eu tenho é do Jiu-Jitsu, de 77, aquele diploma que tem lá em casa, né? Mas o segundo, eu diria que foi lá no ensino fundamental, no Colégio Santo Inácio, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, eu me formei técnico em estatística. E a partir daí, eu até pensei em me direcionar, eu era um bom aluno de estatística, e a partir daí eu continuei estudando estatística, né? E é bom lembrar que a pesquisa ela é de intenção, ela não é uma pesquisa final. Você, quem está nos ouvindo, às vezes tem a intenção de vestir uma blusa branca. Essa intenção às vezes muda, até na hora de vestir você, não, vai ficar melhor uma preta ou uma azul. Então a pesquisa ela é de intenção, ela tem uma margem de erro e, no geral, as pesquisas se aproximam muito. Mas sabe qual é o meu cuidado que eu tenho? Um dos cuidados que eu tenho, Irã e Paulo, sempre que, com todo respeito, tá? Eu tenho um querido amigo que é dono de um instituto de pesquisa, o Afrânio Soares, que eu acompanho de perto, a gente conversa muito sobre isso. Eu vejo que a Action Pesquisa, que é do Afrânio, é um instituto muito sério. Tem também o Érico, que também, na última eleição, cravou a pesquisa do instituto dele, mas eu penso que pesquisas políticas, elas deveriam servir mais para que os políticos fizessem uma baliza de atitudes que poderiam tomar. Para nós, eleitores, eu sempre que eu vou falar em pesquisa, eu digo, por favor, não votem baseado em pesquisa, votem baseado nas suas convicções, nas suas ideologias. Então, as pesquisas, para mim, às vezes são até enaltecidas demais. Me incomoda quando eu vejo um programa de televisão só falando de pesquisa de números que são frios. Poxa, por que não discute programa ideológico, programa factível? Então, ao mesmo tempo, quando eu vejo a tentativa de demonizar as pesquisas, digo, não, estão aí mudando o direcionamento que deveria ter, que seria, na verdade, o mais importante, são propostas factíveis. Vamos discutir propostas, não números de pesquisas. Então, eu sempre falo, por favor, vejam as pesquisas do ponto de vista crítico e não direcional para você, eu só vou votar naquele que está em primeiro lugar. Eu, particularmente, estava até conversando isso hoje, desde a primeira eleição presidencial, do processo de redemocratização, nenhum candidato que eu escolhi no primeiro turno foi eleito. Eu não estou preocupado com a pesquisa, entendeu? Eu nunca acerto meu candidato de primeiro turno, então eu até falo, não me peçam para apoiar, tá? Porque normalmente os meus candidatos não passam no crivo. No segundo turno, o Brasil copiou o sistema francês, a balotagem francesa. No segundo turno, aí eu só tenho um ou outro, e aí eu já tive algumas vitórias, né? E como já tive derrotas também, não tem nenhum problema em estar do lado que perdeu. Qual o problema? Chega lá e diz, parabéns, você teve êxito. Então, eu espero ter respondido aí a tua questão sobre as pesquisas, lembrando, acima de tudo, que elas têm uma margem de erro e que elas refletem um momento de intenção. Por isso que são pesquisas de intenção de voto. Não significa que seja a palavra final. Mas no fundo isso termina formando o sistema, né? O sistema é esse. E na grande realidade a apresentação de dados ela é muito pertinente até, né?
muito pertinente essa apresentação de dados, porque na grande realidade, se for mostrar plano de governo, se for apresentar o plano de governo, as pessoas, e nós temos uma massa de pessoas que infelizmente não conseguiram alcançar a igualdade entre todas, né? Exatamente por falta de educação, que o que traz a igualdade às pessoas é a educação, é isso que faz com que as pessoas sejam iguais. Essas pessoas vão querer entender de plano de governo. E se elas entenderem de plano de governo, elas vão buscar aprender. Elas vão buscar aprender. E no Brasil isso não é uma coisa muito explorada. Ensinar as pessoas não é uma coisa muito explorada, porque se a massa realmente tiver acesso a uma educação de qualidade e universal mesmo, ela provavelmente não vota na metade das pessoas que são candidatos. Se torna perigosa. Ela é muito perigosa, né? Aliás, tem uma coisa que me incomoda muito, eu já até comentei até em sala de aula eu comentei isso. Na América do Sul só nós falamos português. E eu acho um absurdo nós não termos na escola, nós não sermos alfabetizados em português e em espanhol. Eu acho um absurdo, porque todo mundo ao nosso redor fala espanhol. Por que nós não falamos espanhol? Em Portugal, você é alfabetizado em português, espanhol e inglês. Por que aqui nós não somos alfabetizados em Portugal e espanhol, em português e espanhol? Por quê? Ao nosso redor todo mundo fala espanhol. O problema todo é que quando você é alfabetizado em mais de uma língua, você tem 2 vezes mais possibilidade de ler livros. Não é verdade? Porque você pode ler em 2 línguas, né? Sim. Em espanhol e português. E não é interessante isso. Não é interessante. Chomsky, Noah Chomsky falou. Para os dominantes, né? Para a classe política dominante, isso não é interessante. É desinteressante o povo se apropriar do conhecimento. É desinteressante. Por causa desse perigo. Sem dúvida. Uma vez eu estava numa cidade, que eu vou escusar de dizer qual era. Eu estava numa cidade pequena e aí eu perguntei do rapaz, vem cá, mas que cidade bonitinha, tudo pintado, tudo bacana. Ele falou, aqui quem cuida é o político tal. Aqui ele não perde nunca. Aí eu falei, e onde é a escola? Ele falou, não, a escola é no outro município, aqui perto. Aqui não tem nenhuma escola, não. É setorizado lá, era setorizado. Na realidade a escola está desativada, porque teve um problema, mas a rua está limpa, está tudo bonitinho. Então, na realidade, a educação, que é exatamente o que traz a igualdade entre as pessoas, é a educação, né? Para implementar, né, os direitos sociais, você precisa de ação do Estado. Não é? Para implementar. E a igualdade, para ser implementada, você tem que dar educação, você tem que dar educação, tem que dar saneamento básico, para que as pessoas possam ser iguais, terem as mesmas possibilidades, né? Então é muito perigoso você fazer isso. Olha, meus amigos, este aqui é o programa Triálogos pela sua Rádio Cultural da Amazônia e Portal Voz Amazônica em simultâneo. Você pode participar essa tarde de sábado tranquila, né? Ainda xoxa aí, com os efeitos dos resultados aí e tal. Mas olha, já tem participações aqui, minha diretora, aqui, ó. Posso falar? Posso? Então, olha só. Olha quem tá por aqui, ó. Silvia Lene, né? Ela tá aplaudindo aí a nossa iniciativa. Olha aí, doutor Elcio Ribeiro. Doutor Daniel Benvenuti, o nosso confrade. Estamos dizendo assim, olha, parabéns, presidente Paulo e meu irmão Elcio Ribeiro. Querido doutor, amigo Daniel. O Daniel é uma das pessoas... detalhe, tá? Faixa preta de jiu-jitsu também. Daniel Benvenuti é uma das pessoas que me ajuda, na verdade, a ser cada vez mais tolerante, inclusive com os intolerantes. O Daniel tem uma visão democrática muito ampla. Bacana. Ele vai estar sendo empossado também no dia 25, juntamente com o doutor Irã. Vai ser acolhido pelo senhor. Né? Também aqui, olha, doutora Denise Coelho, parabéns ao programa incrível, direção maravilhosa da Cíntia Bela. Doutora Denise, a senhora manja muito, uma pessoa muito especial, né, cara? Doutora Denise Coelho. Manda muito. Eu acredito talvez a nossa confreira mais jovem de idade. É verdade, cara. Com um pensamento assim muito avançado, né? Bom, aqui tenho orgulho de ser amigo dela. Eu também. Gosto muito dela. Ela tem que voltar aqui. A gente esteve aqui com o senhor, né? Sim, ele tem que voltar aqui. Verdade. Senhoras e senhores, fiquem à vontade, participem com a gente, critiquem aí, comentem. Eu quero fazer uma pergunta muito simplória, pelo menos na sua forma de fazê-la, né, de perguntar. Mas por trás dela existe todo um mistério que eu gostaria de entender, não compreendi ainda. Eu quero perguntar aos senhores, de cara, por que o Bolsonaro perdeu?
Bem, um olhou Esse silêncio pro outro. foi... Não, um olhou para o outro e eu diria que... Não, eu respeitei a autoridade. Autoridade, A gente fala primeiro com cientista político. Eu diria que são fatores múltiplos, né? Não é apenas um fator a derrota do presidente Bolsonaro. É claro que abismou muitas pessoas, porque é a primeira vez que um presidente eleito não tenta reelege, né? a reeleição e não consegue, né? Então isso gerou espanto, com um detalhe que causa mais espanto. No primeiro turno, o ex-presidente Lula, agora eleito, a gente pode dizer futuro presidente pela terceira vez, faltou 1,5%. Não lembro de nenhuma eleição que tenha chegado tão perto. É claro, o ex-presidente Fernando Henrique foi eleito as 2 vezes no primeiro turno, né? Mas das vezes que houve segundo turno, nunca ninguém chegou tão perto, Paulo Queiroz. E aí Lula chegou muito perto de finalizar por Iponceoi, utilizando aí a presença do Reis, né? Já no primeiro turno. Por que o presidente Bolsonaro perdeu? São fatores heterogêneos. O senhor destacaria um, não? Eu destaco muitos, né? Então, eu penso que houve um direcionamento extremamente equivocado com a pandemia de Covid-19, né? E nesse direcionamento, com todo respeito, ele foi desrespeitoso, né? Ele não teve empatia em alguns momentos, né? Aí as pessoas, na verdade, aquele apoiador cego do presidente Bolsonaro, que eu vejo também, tem apoiadores cegos do presidente Lula, apoiadores cegos do presidente Fernando Henrique, apoiadores cegos de tudo. É aquele apoiador que você pode mostrar 1000 erros e ele vai tentar minimizar. Não, mas é porque é o jeitinho dele, né? Então tem isso. Então eu vi, se você pegar, vamos pegar aí 50, um número avantajado, 50 líderes políticos mundiais. Eu gostaria de ver se algum chegou a esse ponto de fazer pouco caso. Eu tô com Covid. Não, eu não vi isso em lugar nenhum do mundo, tá? Então, esse foi um fator forte. Nós vimos o presidente Bolsonaro retirar a máscara de criança. A gente viu no colo ele puxando a máscara, né? Se falava nos bastidores que para entrar no Palácio do Planalto, falar com ele, não podia ter máscara não, que ele não aceitava. Então, eu acho que esse ponto, uma parte da mídia tocou muito e maculou, tirou alguns votos dele. Isso foi um dos pontos, né? Um outro ponto interessante, se a economia brasileira tivesse sido de vento em popa, eu acho que minimizaria isso. A derrota dele foi por 2,5 milhões de votos, né? Mas o que ocorre? O Brasil voltou ao mapa da fome. Então já estou dando 2 pontos aí. E houve também um certo menoscabo, né, com a questão cultural. Quem não estava com ele vilipendiava, ele menosprezava. Então, são vários os fatores e muitas vezes a população está ali com a ânsia de mudar, né? Ela quer algo diferente, tanto que é a primeira vez que um presidente com mandato perde as eleições. Eu vi no presidente Bolsonaro algo que eu não gostaria de ver em nenhum presidente eleito. Ele foi eleito em 2018, ganhou do então candidato Haddad, foi a terceira menor vitória, tinha sido Dilma, Aécio, Collor, Lula, Bolsonaro e Haddad, e ele não saiu do palanque. Eu esperava até, de certa forma, meio que aquela ingenuidade, que ele fizesse um discurso para todos. Olha, eu ganhei e vamos agora governar para todos. Não, ele insistiu no discurso, venceu a democracia, venceu a maioria e a minoria agora vai se submeter à nossa vontade. Peraí, isso aí não existe em nenhum lugar civilizado do mundo, né? Pelo amor de Deus. E aí, esses fatores, eu já botei aí 4 fatores, contribuíram para a derrota dele. Então, não foi um fator apenas. Eu queria ouvir também o nosso querido Dr. Irã Chaves. Primeiro, eu sou conhecido como conceitual, né? Tem que ter o conceito, Sim. né? Então, assim, a primeira coisa que é importante a gente destacar é o conceito de empatia, né? Empatia é a possibilidade que você tem, a capacidade que você tem de se colocar
no problema do outro, no sofrimento na pele alheia, do outro, né? Isso é empatia. E realmente ele pecou muito com isso, né? Faltou muito isso. Porque quando você fala em 600 mil mortos, é um número. Mas eu gostaria de destacar aqui que eu perdi meu vizinho, que eu amava muito. Então, quando você fala um número, é só um número. Agora, quando você dá nome para aquele número, aí o sofrimento é muito grande. Então, na realidade, eu acho que faltou, sem dúvida nenhuma, empatia. Faltou o comportamento que ele apresentou. Não é de um chefe de nação que está sofrendo e muito com um problema de saúde internacional e que está ceifando várias vidas. Eu acho que faltou esse cuidado. E não é uma questão de mimimi, não. As pessoas costumam falar mimimi, mas na verdade não é mimimi. A gente está falando de educação, de respeito, de solidariedade, entendeu? De empatia, né? Que é a capacidade que você tem de se colocar no sofrimento do outro. Então faltou isso. Então você pode dizer, sem medo de incorrer em erro, que as consequências estão sendo severas, né, para ele. Eu acho que ele tem uma dificuldade muito grande de... Acolhendo algo ruim. Na verdade eu acho que ele tem uma dificuldade muito grande de entender os próprios erros. Aliás, a maioria das pessoas que são muito individualistas, elas têm essa capacidade, essa dificuldade de entender seus próprios erros. Mas eu acho que todo mundo entende, com o tempo todo mundo entende. Nós passamos por eu quase fui uma vítima do Covid, perdi vários amigos, perdi pessoas muito queridas, né? Quase fui uma vítima mesmo do Covid. E uma das maiores críticas que eu tenho ao presidente da República foi exatamente o modo como ele se posicionou. Eu acho que ele deveria ter ido para frente da nação para lamentar as perdas, e isso não aconteceu em momento algum. Eu acho que foi uma falha muito forte. Mas é muito engraçado porque existe uma técnica, né, de comunicação, a 73855, né? Você já ouviu falar disso? Um psicólogo americano chamado Albert Murray, uma coisa assim. Ele criou uma técnica. Ele diz que as palavras mesmo só correspondem a 7% da capacidade de comunicação. 35 é o modo como você fala, e o 35 é o modo como você fala, e 55 é como você põe a forma de falar. 7:35:50. 7:38:55. Entendeu? 7:38:55. Então, assim, eu acho que isso é bem interessante, porque o modo como ele falava, às vezes ele falava coisas que não tinham muita importância, mas ele falava com um gestual que era grosseiro, entendeu? Então termina ficando mais o 55, né? E o 38, que era o modo como ele falava e o gestual dele, entendeu? É o que ele deixava, né? Às vezes o que ele falava não era nem tão importante. Você não está nem criando juízo de valor sobre ele. É um modo, né? Exatamente. Pode ser até que seja uma pessoa carinhosa, bondosa. Exatamente. Não, tem que treinar o modo, Tanto que, olha só atalhando, porque a tua colocação é bem pertinente. Durante a campanha, nós vimos o pessoal do marketing dele, ou ele, botar a capa do Bolsonarinho Paz e Amor. Ele chegou a dizer, olha, se eu me expressei de forma grosseira, desculpa, eu peço desculpas, né? De repente ficou pianinho. É aquele cara, vou utilizar a família do Reis para dar esse exemplo, é aquele cara que é valentão, com o hipossuficiente, com o garoto fraquinho que está diante dele. Quando encontra numa praia deserta o Rickson Grace, ele vira um ursinho de pelúcia, ele vê que, não, eu tenho que tratar bem, que esse aí vai me passar o trator, né? Não, isso ocorre muito, o Reis sempre ensinou isso pra gente, olha, trata bem todo mundo, você não precisa dar uma de valentão, não, trata como se você estivesse encontrando o Mike Tyson e o Rickson Grace numa ilha deserta, trata as pessoas dessa forma, elas não precisam ser tratadas de forma grosseira. E essa questão da Covid que a gente bate, mas tem vários outros fatores, como ele tem qualidades também, eu vejo qualidades no governo dele. Essa questão da Covid, quando teve a CPI da Covid, o ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta, chegou e comentou numa hora, tentaram falsificar a bula da cloroquina. Eu falei, ex-ministro, vai ficar o dito pelo não dito, isso aí não tem como comprovar. Sabe qual foi a minha grande surpresa? A CPI da Covid toda foi quando, não há ninguém esquerdista não, tá? Não é nenhum comunista. É verdade. Almirante Barra Torres,
Quem é o contra-almirante Barra Torres? É o presidente da Anvisa, escolhido pelo presidente Bolsonaro. Foi lá e falou, tentaram. Eu digo, eu falei, o Mandetta não vai ter ninguém que confirme isso, não tem como, vai ser palavras ao vento. Não, o presidente da Anvisa chegou e falou, tentaram sim. Eu cheguei, eu não sei quem, mas eu cheguei lá, estava lá a bula, eu falei, nem pensar, que é uma pessoa decente, né, o almirante Barra Torres, que preside ainda a Anvisa. Ele não foi defenestrado porque é mandato. Acho que o mandato dele acaba daqui a 2 anos só, entendeu? É mandato de 4 anos. E aí não dá para chegar e dizer, tira o Barra Torres aí, tá ok? Não, é mandato, amigo, ele foi eleito, né? Ele foi teu indicado, mas ele acabou sendo votado e eleito. Ele vai ficar, acho que mais 1 ano ou mais 2 anos. Quando ele falou isso, eu digo, que loucura, cara. Olha só, e aí isso soma toda essa falta de empatia. O Irã acabou indo na direção internacional. Na direção internacional foram muitos. E aí eu convido o webnauta que está nos prestigiando, vamos dar uma lida aí no Washington Post, no New York Times, vamos ver o Corriere della Sierra, vamos ver o Le Monde, vamos ver o El País. São jornais que vivem da sua venda, vivem de propaganda, não são jornais esquerdistas não, tá? Eu diria que alguns de centro-direita, centro-esquerda. Vamos ver o jornal, o Le Figaro, que é um jornal de direita lá da França, né? Não estou dizendo para ninguém ler o Libération, não. Vamos ver como é que eles leem, como é que eles conseguem, qual é a leitura deles sobre o Brasil. A nossa imagem internacional é triste, infelizmente. E na grande realidade, eu logo no começo, quando eu vi os posicionamentos que o ex-presidente apresentava, né? Qual ex-presidente? O ex-presidente Bolsonaro. Não, ele é presidente o atual presidente Bolsonaro. E a gente torce para que dia 31 ele mantenha ali. Peraí, porque o Carlos não entra nessa questão agora não, que é a pergunta que eu vou fazer. Na realidade. Mas isso aí, na verdade, o presidente, quando eu comecei a ver o posicionamento dele, eu percebi, eu cheguei a comentar até com alguns colegas, né? Eu cheguei a comentar, eu falei assim, o que eu vejo é que, na realidade, o que o presidente da República fala não tem muita importância. Na grande realidade, é o que ele autoriza que é o problema. Então, o comportamento dele, o que ele autorizava com o comportamento dele é que era o problema. Perfeito. Não era o que ele falava, era o que ele autorizava. Então você vê que a gente viu uma crescente de comportamentos. Eu tinha amigos que eram muito mais cautelosos, muito mais educados, e que de repente começaram a chutar o balde como se o mundo tivesse acabado ontem. E agora eu vou falar todas as verdades, quando na realidade as verdades eram só dessas pessoas, né? Eu costumo dizer que as pessoas não estão muito interessadas na tua verdade, não. As pessoas querem posicionamentos claros, objetivos, úteis. E com tolerância, que sejam úteis, e com utilidade. Então o que eu vi foi isso, na realidade Eu vi que houve uma mudança de comportamento de algumas pessoas que eram a favor ou que tinham votado no presidente da República. E essas pessoas mudaram o comportamento. Antes eles eram muito mais cautelosos e de repente passaram a ser muito mais explícitos. Olha só, eu posso interromper o Irã mais uma vez? Fique à vontade, antes do teu questionamento aí, até para corroborar o que ele está falando. Quinta-feira, eu estava numa reunião com queridos amigos, uma confraria que nós temos, e estava lá o professor Luiz Eduardo Valois. E aí eu cheguei e falei, cara, aquela tua poesia, eu vi que você postou uma poesia bonita, linda, cara, desde quando tu faz poesia? Aí ele me veio com isso que corrobora o que você fala. Ele falou, eu nunca fui de escrever poesia, eu só sou ali um homem do júri, né? Só que eu estou convivendo agora lá na Manaus Cult com tantos poetas, com tantos escritores, que eu estou sendo influenciado, né? Contaminado, uma expressão negativa, né? Influenciado. E me deu, eu estou lá do lado dos fulanos, citou o Tenório Teles, por exemplo, e aí me veio essa inspiração e eu comecei a escrever. Ou seja, às vezes o exemplo
contagia, né? O professor Luiz Carlos Valois é um intelectual de respeito. Luiz Eduardo. Ah, o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, o nosso Zinho. É, né? o Zinho. Foi meu professor. Luiz Carlos Valois é outro valoroso jurista, autor do escritor, Direito Penal da Guerra às Drogas, que é um livro, para mim, fora fundamental, de série. é verdade. Olha aqui, ó. Queria mandar um abraço aqui, se os senhores me permitem, para o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Amazonas, jornalistas profissionais, o meu irmão Wilson Reis, e também ao nosso diretor, tesoureiro, o meu querido Davi Almeida. Olha, o Sindicato dos Jornalistas está trabalhando bonito. Meu sindicato, meu presidente Wilson Reis, um abraço. Estão preparando a festa de Natal para os jornalistas. Vai ser bem legal. Eu vou convidar os senhores também aqui, viu? Olha aqui, ó. Eu queria só reforçar esse abraço também ao presidente do Sindicato Jornalista, o Wilson Reis. E mais um motivo, por exemplo, a Organização Internacional Jornalistas Sem Fronteiras e a Human Rights Watch, que é uma associação internacional em mais de 160 países, também colocou esse período, esses últimos 3 anos, como um período nebuloso da relação do chefe do executivo com os jornalistas. Eu penso que o chefe do executivo, pode ser o prefeito, o governador, o presidente, eles não precisam concordar com os jornalistas, mas também desnecessário. Cala a boca, tô falando contigo não, sai daqui, seu isso. Mais uma vez, eu volto ao exemplo edificante do jiu-jitsu. Fala assim com o Rickson e com o Mike Tyson na Ilha Deserta, aí eu vou bater palma e dizer, pô, tu é macho. E o senhor já deu outra razão, ó. Sempre o senhor falou que é multifatorial a derrota, tá aí mais um fator. Mais um fator, sim. Mas olha, falando na derrota e falando num negócio aqui, eu queria perguntar, preto no branco, pai Paul, 2 coisas numa só. O Bolsonaro vai passar a faixa pro Lula? E o que se pode esperar do Lula? Olha, eu tô olhando aqui para o Irã, para a gente dividir aqui as opiniões. A bronca. Eu adoraria primeiro que isso ocorresse. Eu vejo que isso aí seria uma marca de civilidade e de aplainar os rancores que as eleições deixaram. Eu gostaria que isso ocorresse, né? É bom lembrar que quem não passou a faixa nas últimas eleições? Figueiredo não passou a faixa para o Sarney. Figueiredo foi o último presidente da ditadura militar. Sarney, que foi xingado, que foi agredido até verbalmente pelo ex-presidente Collor, passou a faixa para ele. Posteriormente, Collor foi impeachmentado, assumiu Itamar Franco, passou a faixa para Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso governou 2 vezes, perdeu, seu candidato José Serra perdeu para o Lula. Fernando Henrique Cardoso passou para o Lula, Lula passou para Dilma, Dilma impeachmentada assume Temer, Temer passou a faixa para o presidente Bolsonaro. Poxa, seria tão bom para a democracia estar sempre sendo reconstruída, né? Seria tão bom ver essa atitude. E o vice-presidente Mourão, que foi eleito agora, mesma urna que elegeu Lula, elegeu Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, elegeu o Mourão, vice-presidente, elegeu o Moro, e o vice-presidente Mourão, outro dia, numa declaração à imprensa, ele falou, não, eu acredito que o presidente Bolsonaro vá sim passar a faixa para o presidente eleito. Você acha que vai, doutor? Eu particularmente espero que sim, né? Eu acho que entra mais uma vez o que eu falei ainda agora, né? Eu acho que é um exemplo. É a nossa torcida, mas você acha que vai? É um exemplo, né? Seria um exemplo. Eu acho que não. Seria um exemplo. Não, eu acredito muito na humanidade, sabe? Eu acho que a partir do momento que você perde a humanidade, você já pode se despedir da vida, porque o que nos faz viver, e o que nos faz viver com felicidade é você não perder a humanidade, né? Você não perder a capacidade de sentir o que o outro sente, de cuidar do outro, mesmo que você não conheça essa pessoa. Eu acho que essa humanidade é muito importante, as pessoas não podem perder a humanidade. E eu acho que, como eu acredito muito na humanidade, eu acho que ele vai passar sim. Bom, eu acho que ele vai passar. E eu acho que vai ser um exemplo. Eu acho que isso, ele ter essa atitude é exatamente um exemplo. Eu acho que vai ser o momento em que ele vai autorizar realmente uma coisa boa.
Olha, Não quero cultivar o pessimismo, não, mas eu acho que não vai, não. O presidente Bolsonaro teve 58 milhões de votos, né? Ele nunca teve tantos votos assim, nem quando ganhou, né? Ele ganhou com 57, agora teve 58. E eu digo que desses 58 milhões de votos que ele teve, talvez tenha um núcleo duro ali, que talvez chegue a 20 milhões, não sei, que não gostariam que ele passasse, né? São os radicais. Eu não acredito que tenha 20 milhões. Não? Não. Menos, talvez? Eu não acredito. Eu menos acredito que seja muito menos. Tá, tomara, eu adoraria. Só que ontem, menos. por exemplo, eu estava no aniversário de um querido amigo e uma das convidadas chegou e falou, eu notei, é aquilo que eu digo, tem os Minions, né? Tem um Lula Minion, tem um Bolsominion, tem um Ciro Minion, aqueles que não conseguem ver... Tem Minion em todo lugar. Aqueles que não conseguem ver defeitos, né? Não conseguem ver defeitos. E aí ela falou assim, olha, eu acho que estão querendo o quê? Que o Bolsonaro cumprimente esse imbecil que ganhou? Eu falei, opa, duvido se o Haddad cumprimentou. Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa, com todo respeito ao teu pensamento e tal, quando concorreu há 4 anos atrás, presidente Bolsonaro contra Fernando Haddad, no dia seguinte, Fernando Haddad fez um texto de 4 linhas. Não precisa chamar o Temer para escrever isso, não, né? Às vezes que não dá, às vezes tem que chamar o Temer. Mas não, o Haddad fez, olha, falando, presidente Bolsonaro, dou os parabéns, espero que o senhor conduza o Brasil da melhor forma possível. Ponto final. Eu falei, ele falou assim. O nome disso é urbanidade. Ele urbanidade. É urbanidade. Como agora lá em São Paulo concorreu Haddad e Tarcísio de Freitas, o ex-ministro Tarcísio de Freitas teve uma vitória bela lá em São Paulo. Mais uma vez, o candidato Haddad foi lá e falou, parabéns, que o senhor conduza bem São Paulo. É isso, não precisa dizer você é o the best, não precisa jogar beijos, né? Mas é urbanidade que você fala, não vejo nenhum problema nisso. Na realidade, os alunos sempre me perguntam assim, professor, o senhor votou em quem? Eu sempre falo que o voto é secreto, né? Então, na realidade, eu acho que ninguém sabe em quem eu votei, porque eu nunca contei para ninguém quem eu votei. E nem vou contar porque continua secreto. Não houve nenhuma mudança. Mas bem... Mas na realidade, só para finalizar o que eu tenho a dizer aqui, o que a gente espera realmente é a urbanidade, é que o país possa ser conduzido por quem quer que seja, né, de um dos 2 candidatos, e agora em breve será o presidente Lula, que ele seja conduzido de forma séria, de forma não equivocada, e que os erros que possa ter tido no passado não se repitam agora, né? Isso professores, que a gente espera. É verdade. Professores, eu queria perguntar o que os senhores acham, o que tem que se esperar do novo presidente, o que vem aí na sua pórtica e imensa sabedoria, meu querido doutor Elcio Ribeiro. Eu vou pegar um outro exemplo de alguém extremamente conhecido que eu prezo muito e admiro. Há alguns anos atrás eu conversava com o senador Bernardo Cabral, que foi ministro da Justiça, relator da Constituinte, e eu perguntei a ele sobre o Lula. Ele falou, não, as pessoas se equivocam muito em relação ao Lula, nós fomos colegas constituintes, até dividimos, em determinado momento, parece que não tinha apartamento funcional, dividiram. O Lula, ele não é nenhum esquerdista como Planton, ele é um sindicalista, muito acostumado ao diálogo. Isso me falou o ex-senador, ex-ministro Bernardo Cabral, relator, que a gente tem orgulho, um dos maiores juristas do Brasil, a gente orgulha de ter sido aqui do Amazonas, né? Falou, muito afeito ao diálogo. No primeiro mandato dele, eu acho que foi um mandato também com diálogo, né? Só para lembrar que quem controlou a economia, e aí a gente até tenta minimizar medos que são lançados, né? Ali quase que de forma goebbeliana, né? Você lança inverdades, aquela inverdade acaba se tornando uma realidade ou uma verdade, né? Factoide. Sim, o Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil vai virar Cuba, vai virar... Não, o Brasil tem um parque industrial avantajado, não tem aquela cultura apenas de commodities, os males dos países produtores de petróleo. O Brasil tem uma diversidade econômica imensa, tem reserva de capital como nenhum país na América Latina tem, e essa reserva de capital ela cresceu acima de tudo a partir de 2006, no segundo mandato do presidente Lula. E é bom lembrar que o presidente Lula ganha as eleições em 2002, não é isso? O primeiro mandato dele. Quem ele vai pinçar para dirigir a economia brasileira?
foi o presidente do Banco Central mais longevo que já teve, Henrique Meirelles. Está cotado de novo, né? Não tem a menor dúvida que vai fazer parte ali, vai ser uma espécie de maestro, vai fazer parte de fato. Então, eu espero um governo de muita conversa, um governo de muita transigência com o diferente, e é claro, o Brasil não tem nenhum cacoete de se aproximar ao que está vivendo agora os nossos irmãos Isso é uma besteira, venezuelanos. isso é uma bobagem descabida. Professor? Na realidade, o presidente da República, o próximo presidente da República, o presidente Lula, ele é muito articulado, né? Muito. Ele tem uma capacidade de articulação muito grande, ele consegue apaziguar muitas coisas, Sim. ele tem uma capacidade de articulação muito forte. E por outro lado também, senhores, a gente tem que lembrar que o Brasil não é do tamanho da Venezuela, né? Sim. O Brasil é muito grande, o Brasil tem vários Brasis aqui dentro, né? Quando você vai para o sul é um Brasil, quando você vai para o sudeste é outro, quando você vai para o nordeste é um outro totalmente diferente, quando você vai para o centro-oeste é outro também. E aqui é outro. Entendeu? E aqui é outro, e eu lamento muito porque é muito desconhecido do resto do Brasil. É verdade. Né? É muito desconhecido do resto do Brasil. Então, na grande realidade, eu acho que não tem isso. Isso na realidade é uma bobagem. Isso aí eu acho um absurdo. Na realidade isso é quase um surto. Isso é uma loucura, isso aí, uma paranoia. Isso é quase um surto. Pode apostar, eu Porque concordo. Isso é um surto. Isso não tem nenhum cabimento, não tem nenhum elemento palpável que você não é isso. Ideias estapafúrdias, totalmente. Eu sem dúvida. Eu cheguei a e ele é muito assim, articulado. Nós não tem vamos isso, não. comer os cachorrinhos que tem na nossa casa. Meu Deus, olha, que absurdo, eu particularmente, se isso céu. acontecer, eu fujo com o meu cachorro. O Thor. O Thor. O Thor é conhecido. O Thor é famoso, o Thor. O Thor é muito famoso. Lá no nosso trabalho ele é famoso. Agora tem outras broncas por aqui, senhores. Vamos lá. Olha, esse aqui é o programa Triálogos, entrevistando hoje essas duas feras do direito, da docência, do magistério e da vivência social. Homens que têm uma visão ampla, bem além da nossa, que somos menores dos pequeninos e os mais frágeis dos plebeus, né? Esses dois monstros. Isso é um absurdo. Não, né? não é não. Olha, eu sou praticamente um paulomínio, não faça isso não. Que isso. Eu também, sou próximo do Paulo Minho, né? Nada. Paulo Minho, vocês são pelo amor de feras, Deus. vocês são gigantes, quem sou eu? Então eles sabem das coisas. Eu queria perguntar o seguinte: olha essa bronca aqui. O Silas Câmara, deputado federal reeleito pelo 7º mandato consecutivo, foi julgado, o relator, o presidente já decretou o que quer. E parece que quinta-feira que vem, o resto do plenário vai julgar o voto do relator. Confere, doutor? E, primeiro, o relator Barroso, o ministro Barroso, pediu prisão, pediu devolução de R$1 milhão e pediu a cassação do mandato. Vai rolar ou não vai? Olha só, é fácil eu responder isso com os posicionamentos que eu tive anteriormente. Eu continuo defensor do princípio do Estado da inocência. Deputado 7 vezes eleito, Silas Câmaras, ainda não foi julgado. Então, eu acho que cabe nós aguardarmos. O que ocorre? Houve um voto interessante, eu li o muito voto poderoso do Luiz Roberto Barroso. É realmente isso, ele pede até prisão domiciliar, 5 anos, perda de mandato, né? A partir daí, tem algumas vertentes que podem ocorrer, Paulo, não é uma só. Numa interpretação cartesiana, 2 mais 2, 4, e a gente sabe que o direito nem sempre funciona dessa forma, caso os demais ministros, é bom lembrar que só teve um voto. Eu começo dizendo, eu não sei se esse julgamento acaba a semana que vem, pode ser que alguém peça vistas, pode ser que alguém sente nesse processo, pode ser que acabe os 4 anos do futuro mandato legítimo de Silas Câmaras, ele teve 100 e poucos mil votos, e continue. Isso pode ser também, tá? Agora, caso esse processo chegue ao fim e a maioria acompanhe o voto do relator, que pede a cassação e mais a prisão de Silas Câmara, tem alguns direcionamentos. É isso que você quer que eu aborde aqui, rapidamente? Sim, senhor. Desses direcionamentos, se for um entendimento cartesiano, os votos de Silas Câmaras, os 102, 104 mil votos serão anulados, jogados na latrina, e a partir daí Republicanos, que é o partido dele, não atingiria o quociente eleitoral. Então, de uma tacada só, sairia
Silas Câmara e Adail Pinheiro Filho. Perderia os dois, sairiam, porque tirando esses 104 não chega ao quociente eleitoral. É bom lembrar que a eleição para deputado estadual, deputado federal e vereador, que não foi o caso nessa eleição, se dá de forma proporcional através do quociente eleitoral. E aí o que ocorreria? Subiria um candidato do PSD, quem seria? Marcelo Ramos, e um outro candidato do União Brasil, quem seria Paulderney Avelino. Essa é uma das hipóteses. Outra hipótese é o Supremo Tribunal Federal seria modular esta decisão. Olha, o eleitorado quis votar, e os tribunais superiores já decidiram que mandatos de vereador, deputado estadual, deputado federal, não pertence à pessoa, pertence ao partido. Então, podem modular essa decisão, eu estou falando em termos de hipótese, nessa hipótese da maioria ir pela cassação em prisão do deputado Silas Câmara, né? Podem modular essa hipótese e fazer com que só ele perca o mandato, mas aquelas pessoas tiveram a intenção soberana de votar naquele partido através do candidato e, a partir daí, deixar os votos para efeitos de quociente eleitoral com republicanos e vir, se eu não me engano, é o João Luiz, que é o primeiro suplente do Republicanos. Ou seja, caso mantenha essa decisão do relator, duas hipóteses, uma bem cartesiana, tira os votos, não faz quociente eleitoral, chama Marcelo Ramos e Paulderney. E a outra modula essa decisão, enfim, os efeitos da decisão, deixa o Republicanos com o voto e chama o suplente. E a terceira hipótese, a outra hipótese é de não ter o fim desse julgamento agora, ou outros ministros votarem pela permanência dele. Então, tem várias hipóteses aí. Doutor, o senhor está vendo as equações? Na realidade, pelo que a gente tem visto historicamente, né, pelo menos que eu vejo historicamente, que eu já vi, existe sempre uma certa ponderação na hora de tirar mandato. Sim. Então é muito natural que alguém peça a vista. Então bora invocar Schopenhauer do pessimismo, não vai acontecer nada. Eu acho que o susto é um acontecimento. Olha aí que interessante, né? Eu acho que o susto é um acontecimento. Eu acho que o susto é um acontecimento. E só o fato da existência do susto já é uma coisa que é muito importante. Bom, você tem provas tão robustas como os juízes leram lá, eu assisti, pelo amor de Deus, né? Se existem provas robustas e irrefutáveis, com certeza o que tem que ocorrer é o cartesianismo que ele está falando aí. Tem que rolar. Mas eu sou pessimista. Eu espero ser convidado aqui novamente para a gente comentar o desfecho desse julgamento. Sim, vamos senhor. ver o que vai dar. Vai sim. Né? A propósito disso, também aqui já falando sobre o governador Wilson Lima, que foi reeleito aí, com uma larga vantagem, né? E não sofreu lá ameaça nenhuma, né, doutor? Não sofreu. O que se espera desse novo governo, o governo do governador Wilson Lima? Ou será um repeteco do que aconteceu no primeiro mandato? Ou seja, um mandato bem legal, apoiou bem a cultura, eu posso dizer isso, mas nada de extraordinário. Eu acho que não vai mudar muito, não. Eu acho que vai ser tudo igual mesmo, vai continuar do jeito que está e vai tudo caminhar dessa forma. Era o que ele esperava, né? Ele esperava isso. No fundo, era o que ele queria, né? E o que ele esperava. Agora, sim, eu tenho várias críticas também a algumas conduções que foram feitas com relação principalmente à pandemia, né? Eu acho que a pandemia não dá para você tirar ela de foco, não, sabe? Eu acho que a pandemia maculou muita gente, eu acho que a pandemia maculou muito mandato, eu acho que a pandemia maculou muito comportamento político, e não dá para ficar separando, não. Vai falar de pandemia de novo? Eu vou falar de pandemia sim. Eu acho que a gente tem muito que falar de pandemia, entendeu? Eu não conheço ninguém que não perdeu pessoas e por experiência própria eu lembro exatamente o que eu passei. Eu fui internado exatamente no dia que faltou o oxigênio. Então, assim, foi uma situação muito difícil. Então, eu acho que tem algumas coisas assim que realmente foram máculas muito fortes. Mas eu acho que o governo vai transcorrer tranquilamente. Eu acho que não vai ter nenhuma diferença de posicionamento, não. Eu acho que ele vai se despedir. É isso aí, doutor? Olha, só falta
professor Irã ser botafoguense, para a gente concordar tanto, né? O professor Irã é flamenguista. Ninguém é perfeito. Na realidade, eu não sou flamenguista. Não, né? Eu quero deixar bem claro. Tá. Mas assim, como em quem eu votei eu também não disse, eu também não vou dizer em quem eu torço. Olha A sua Dona Tereza é o cara. Dona Tereza, ela é o quê? Flamenguista? Não? Minha esposa. Isso aí já é um título que se equipara à nobreza, né? Então, olha, minha esposa foi campeã brasileira, ela é palmeirense. Que beleza. Não, mas eu vou propor uma reunião dos botafoguenses para questionar isso, entendeu? A gente vai chorar junto e questionar. Imagina? Não vou nem falar do Fluminense, coitado. Não. Vamos lá. Você tocou num ponto que eu sempre considerei talvez um dos melhores do governo Wilson Lima, que foi a cultura. O Marcos Apolo fez um trabalho muito bacana. Sou muito grato. Até quando deu, né? Os caras foram feras. Até quando deu. Eu era fã. Eu dizia que era a melhor secretaria, porque eu via resultados ali se multiplicando. Marcos Apolo é o secretáriozão. Não está mais, né? Vai voltar. Ele se afastou para trabalhar, né, na campanha, mas ele é nosso secretário. Então, se nós formos ver, o Wilson Lima, ele era um jornalista lá que apresentava um programa. Era um outsider político, porque ele não era da área política, né? E aí ele concorre com quem? Com alguém que estava com mandato nas mãos, Amazoniano Mendes. E mais uma vez, você pode amar, pode odiar, não dá para negar. Não existe político no Brasil com o recorde de Amazoniano Mendes. 4 vezes governador, 3 vezes prefeito, 1 vez senador. Não tem ninguém que tenha essas conquistas no Brasil. O Wilson Lima concorre, vence as eleições, um outsider, um novato, vencendo a eleição de um que tem uma longa estrada, né? Alguém que tem um nome, e ele ganha as eleições sem o apoio de sequer deputado estadual, deputado federal. Ninguém do partido dele foi eleito. Então, e é o primeiro a ter mais de 1 milhão de votos. Opa, isso aí ligou várias antenas. Que história é essa? Eu penso que foi um momento que se buscava o novo a qualquer preço, né? E ele estava lá, convenceu, teve 1 milhão de votos, mais de 1 milhão de votos, e chega a ocupar o governo do estado sem o apoio de nenhum deputado estadual. Se você pegar, se você retromarchar 4 anos atrás, você vai ver que teve dificuldade para escolher um líder do governo na Assembleia Legislativa, porque ele não tinha ninguém do lado dele, entendeu? E aí foi aquilo. Realmente foi cruel. Lembra disso? Lembro. Não, e o comportamento dele na campanha foi exemplar. Eu achei um comportamento super tranquilo, super... Então, gentleman, é verdade. Não, eu nunca vi, na verdade, o Wilson Lima ser agressivo. A gente ainda não viu nenhuma ocorrência. Ele é um cara ali do diálogo, do bate-papo. E aí, ele chega agora ao segundo mandato, mais uma vez, com mais de 1 milhão de votos. Só uma pessoa teve mais de 1 milhão de votos, foi ele. E aí chega elegendo uma grande quantidade de deputados federais. O senador não foi o que ele botou a mão, mas também não fez uma oposição a ele, né? O Omar Aziz. Não disse que queria, mas também não disse que não queria. Não queria, Eu vejo até que o senador Omar Aziz será um dos elos entre ele e o presidente Lula. Eu vejo dessa forma. Eu também espero, Ele elege... Nós temos 24 deputados estaduais. Eu penso que do arco de apoio deles, diretamente ou indiretamente, tem 23. Só o Wilker Barreto, o Sinésio, que é do PT, fez campanha para o Wilson Lima também. Então ele chega, dessa vez, com mais conforto. Como eu vejo a vida melhor no futuro, como canta o Lulu Santos, eu espero que com esse apoio, sem pandemia, porque você não pode negar o efeito de 2 anos de pandemia que abalaram qualquer governo, eu torço sempre para o melhor, né? Começando nessa área cultural e depois de saúde. A pandemia desnudou isso. O Amazonas é um estado rico, é um dos estados que mais arrecada na federação. Não tinha um leito de UTI fora de Manaus.
Nós temos 61 municípios, não tinham lei de UTI. O que fizeram governos pretéritos, né? Então, eu adoraria que isso fosse remediado, né? Eu tenho sustos terríveis, né, com a pandemia, né? Existe a lei da pandemia, e eu lembro que o maior susto que eu tive quando eu fui analisar a lei foi a data que ela foi assinada, né? Que foi 6 de fevereiro, se não me falha a memória. E isso é assustador. 6 de fevereiro de 2020. Ou seja, quando tudo aconteceu, todo mundo já sabia. Sim. Só nós que não. Então, assim, eu tenho vários sustos com a pandemia. E, sem dúvida nenhuma, quem governou nessa época pandêmica teve problemas muito graves. Foi muito difícil para governar, sem dúvida nenhuma. Olha, senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui pela Rádio Cultural da Amazônia e Portal Voz Amazônica, diretamente do novo estúdio da Rádio do Portal, aqui na Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia e na Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos, ABEPA, sob direção da minha querida Cíntia Mello, a Flor Amazônica, hoje arrebentando, fazendo umas imagens lindas. A Grúbio ficou no sapato. Olha, pense numa mulher que manja das coisas. Olha, minha Flor, dizer que tem, nós estamos já aqui com 1 hora e pouco de programa, vamos já caminhar para o final, mas tem coisa muito legal para falar aqui que eu faço questão. Esse aqui é o programa Triálogos, participa com a gente. Semana que vem vamos trazer mais outras pessoas aqui pra gente conversar, mas ainda não acabou não. Olha aqui, ó. Nós, de nossa parte aqui, a BEP Alcama e Rádio Cultural e Portal Voz Amazônica, desejamos ao presidente da República eleito um bom mandato. Estamos juntos para ajudar, assim como ao nosso querido governador Wilson Lima, o paizão da cultura amazônica. Ele está de parabéns por isso. Isso aqui não é migué não, isso aqui é verdade. Sempre ajudador, sempre auxiliador da cultura, da literatura, da arte. Nós somos testemunhas vivas e oculares de todas as suas ações. Paulo, parabéns. É só lembrar que eu também faço parte da Alcama, da BEPA, e estou sempre contigo, e a gente estará atento também, quando tiver que criticar, faremos críticas tanto a um quanto ao outro, né? Sim, claro, professor. Sempre visando edificar, né? Com certeza. Algo o criticismo positivo. Gratuito, ele não tem muito futuro, não. A crítica, que nem chama de construtivo, mas aquela que elabora assim um caminho para melhorar, né, doutor? Sim, com certeza. A perfectibilização das ações. Olha que bonitinho. Perfectibilização das ações. Na verdade a gente critica, mas somos educados. Lógico, né? Claro. Então nós desejamos sucesso. Essa é a questão. Desejamos sucesso a eles. É capaz de até as pessoas que a gente criticar chegar com a gente e falar que concorda. Olha, eu queria perguntar uma outra coisa aqui, cara. Eu não posso deixar de falar a respeito disso, porque eu tenho uma admiração muito grande por ele, pela sua expoente inteligência e os seus conhecimentos e sua formação em si. O ex-senador Arthur Neto. O que aconteceu com o senador Arthur Neto? O que vai ser da vida do... Claro que quem sabe disso é ele, mas eu quero saber dos senhores que metem o bedelho em tudo. O que vai ser da vida do senador Arthur Neto? Olha, eu sou suspeito porque eu tenho uma certa admiração pelo senador Arthur Neto. Eu tenho uma certa admiração por ele. Tive a oportunidade de conhecê-lo em 2001, quando eu era secretário-geral lá da Universidade do Estado da Amazônia, em Parintins. E aí eu tive o prazer de conhecê-lo lá. E na grande realidade eu acho que ele deixa um bom legado como parlamentar, né, para a história. Eu acho que ele, apesar de alguns destemperos que me vem à memória, né? Eu lembro quando ele falou uma frase muito interessante. Ele falou assim: a minha relação com tal pessoa, né, um outro político, desperta em mim os instintos mais primitivos. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Ele, na realidade, queria dizer que queria bater no outro. Os instintos mais primitivos. Cheio de porrada. Mas na grande realidade, eu tenho grande admiração por ele. Acho que ele deixou uma história muito, 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 muito bonita como parlamentar. Acho que foi uma prata do estado do Amazonas, sim, uma prata da casa. E agora ele vai descansar. Eu acho que ele vai descansar. O homem volta como chanceler, como o Palácio Rio Branco. Olha, Instituto Rio Branco. Eu acho que não, que já está aposentado, né? É verdade. Diplomata aposentado. Até ele tem, se eu não me engano, ele é da idade do Reison, um pouquinho mais novo. É bom lembrar que é faixa preta do Reison também, né? Aprendeu a lutar com o Reison. Mas não dá para usar os préstimos do cara nesse processo todo, professor? Eu acho que sim. O que eu penso? Se você, eu vou dar um outro exemplo, né? Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 3 anos atrás, vamos lá, onde estava o eleito presidente Lula e o vice-presidente eleito também, o Geraldo Alckmin.
apagados, um na cadeia e outro apagado, né? Então, o tempo é o senhor constrói montanhas, né? O tempo constrói montanhas. Então, era impossível você pensar 3 anos atrás que Lula estaria hoje presidente eleito ao lado de Alckmin, que estava apagado também. E está aí, presidente e vice-presidente. Então, o futuro é difícil nós termos essa bola de cristal e falarmos, vai ser nessa direção. Eu penso que o ex-prefeito e senador Arthur Virgílio, ele teve uma contribuição interessante no parlamento e teve realizações também na prefeitura. Essa eleição ele tirou 3º lugar e eu analiso esse 3º lugar muito fruto de um voto útil que tocou a população, né? Acabou gerando uma dualidade entre senador Omar Aziz, legitimamente eleito, e eu digo que é uma das cabeças do parlamento, e candidato Alfredo Menezes, que tinha lá todo o apoio, toda a etiqueta do presidente Bolsonaro. Então, Arthur Virgílio ele fica meio que no limbo. Tinha o ex-presidente Lula pedindo o voto e o outro, o presidente Bolsonaro, ali também participando ativamente. E aí, é claro que a gente viu que houve uma migração, principalmente nas 3 últimas semanas, de eleitores de Arthur Virgílio para Coronel Menezes. O que será do ex-prefeito, ex-senador, ex-deputado Arthur Virgílio? Eu acho que a gente tem que perguntar dele, mas eu vejo que ele já tem uma certa idade, 76 anos, e é bom lembrar que a minha mãe tem 88 e está dirigindo aí, está firme e forte. Reison vai fazer 80, continua dando balão nos alunos ali, dando quedas e tal, ensinando golpes. Então, eu penso que você chegar e dizer 76 anos não dá mais para nada. Eu não sei, daqui a 2 anos teremos eleições, eu não o vejo nesse momento candidato a nada, talvez vereador, custa crer, prefeito também custa crer, pois é. Mas o tempo, às vezes, nos pega peças, né? Às vezes nos coloca em uma Mas situação. O homem é um monstro, né, professor? Eu particularmente tenho uma simpatia muito grande por ele. Desejamos sorte ao senador, ex-senador Arthur Virgílio. Eu sou suspeito para falar um pouco, né? Porque é uma pessoa que eu prezo muito e que foi quem me levou para treinar jiu-jitsu. Então, foi ele que me apresentou ao Reison, por exemplo. Que legal. Né? Então, isso aí já me torna suspeito. Mas o que eu desejo é anos edificantes para ele e que a felicidade esteja sempre ao seu lado. Que maravilha. Quem sabe falar, sabe falar. Quem sabe fazer, sabe fazer. Quem sabe pensar, pensa assim que nem esses 2 homens aqui, ó. Então você que está assistindo, você que viu, você que ainda não veio, vai voltar, vai assistir depois, que vai ficar aqui guardado nos anais aqui da Rádio TV Cultural da Amazônia. Seja muito bem-vindo, nós estamos caminhando para o final. Porém, não se pode fazer isso sem antes fazer o The Finish, o The End, o Game Over, do seguinte. Os caras da extrema-direita, o povo está na rua aí, o povo está articulando outras ações, inclusive já vi aí que tem outros projetos de irem para a rua, ainda mais pesadamente. A reivindicação central é, entre outras, que intervenção federal. Intervenção federal. Saca só, meus amigos, a resposta para essa indagação é o que vai acontecer. Doutor Elcio Ribeiro e doutor Irã Chaves, o que vocês têm para dizer para o povo? O que é que vai acontecer em relação a esse anseio, essa aspiração do povo da direita com relação à intervenção federal? Sejam bem objetivos. Eu assisti uma entrevista alguns dias atrás com o general Mourão e ele falou uma coisa bem interessante. Ele virou e falou assim, uma intervenção federal é muito danoso para o país. E na realidade eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que quem pede isso nunca leu o AI-5. Se tivesse lido o AI-5, com certeza não pediria isso. Eu acho que as liberdades e garantias individuais, elas não podem ser maculadas de hipótese alguma. E quem pede isso é porque não conhece. E os que pedem conhecendo é porque na realidade não estão analisando com muita clareza, né? Isso aí me lembra muito aquela história da vaca que estava chateada com o leiteiro, né? A vaca estava chateada com o leiteiro porque ele foi tirar leite dela e apertou muito, ela ficou com raiva e botou no açougueiro, né? Aí o açougueiro matou ela, né? Então eu acho que
Eu acho que pedir... É uma belíssima ilustração. Acho que pedir uma intervenção militar, eu acho que não é apropriado, né? Isso é o botão vermelho. O botão vermelho não se usa para isso. Não é apropriado, eu acho. Doutor Elcio. Olha, eu complementaria dizendo que, já comentei isso em outras ocasiões, o Brasil... de 200, vamos arredondar, tá? A FIFA tem 214 filiados, mas vamos botar, a ONU tem 195, vamos botar 200 países. De 200 países que se proclamam democráticos, eu acho que o Brasil é o único que tem pessoas que democraticamente pedem a ditadura. É algo estranho, né? Assustador. É, algo que assusta. Pelo amor de Deus. E aí eu diria que, primeiro, antes era intervenção militar. Viram que não tem espaço. Dentro da ordem jurídica não tem espaço para isso. E agora eu vi até uma querida amiga com uma faixa, intervenção federal. Eu queria que ela me explicasse o que é isso. Porque há a previsão legal de uma intervenção federal, mas não nesse sentido dos militares tomarem poder. Há o artigo 142 da Constituição, mas que trata das funções das Forças Armadas, e em momento algum o Brasil tem um poder moderador, como alguns querem interpretar, né? O direito é uma ciência hermenêutica interpretativa, mas, meu amigo, pega aí 100 constitucionalistas que estudem de fato, não tem o poder moderador. Então, a intervenção federal que é prevista no nosso ordenamento jurídico não é para substituir o presidente democraticamente eleito, ainda que por uma margem pequena, por um outro, pelo gosto de desgostosos. Não tem essa previsão. Não tem essa previsão. Estão querendo ressuscitar o anarquismo. Eu acho que nem isso. O niilismo. Talvez, Agora, está mais para niilista que anarquista. Agora, a intervenção federal que é prevista é para outros fatos e tem que ter o apoio do Congresso Nacional. Isso não é como estão pedindo. Pois é. Não tem a previsão legal. Não estão compreendendo os processos. Não estão compreendendo. E aí, tal qual o professor Irã, tal qual você, eu diria que isso vai dar em nada. O ius esperneandi, o direito do choro, eu estou convocando a torcida do Botafogo, vamos lá para a Praça da Saudade, lembrar o Garrincha e chorar juntos. Pois eu falo isso com o Fluminense também. O Palmeiras, da querida Cintia, é o campeão, acabou a brincadeira. Não adianta pedir intervenção na CBF, né? Mas nós do Fluminense estávamos pensando nisso, mas já defenestramos essa ideia, já jogamos fora. Já. Agora, olha só, eu queria só deixar claro aqui, porque você falou do Fluminense, e aí me mandaram uma piadinha que eu não entendi, eu não vi o motivo do riso, não vi aonde, que isso ocorreu. A torcida do Corinthians parece que liberou uma marginal lá, que estava tendo uma manifestação numa das ruas lá de São Paulo, né? Uma das BR, a torcida do Corinthians foi lá e desmanchou, né? A torcida do Corinthians libera BR-3 não sei o quê. A torcida do Palmeiras parece que também não gostou de uma manifestação, queria passar, liberou a BR não sei o quê. E parece que a do Fluminense liberou o Rodanel não sei de onde. Eu ouvi essa... Doutor, isso é coisa do pessoal da extrema-direita. Eu ouvi são esse falácias, comentário. Absolutamente falacioso isso aí. Não guarda nenhuma Paulo, semelhança com a realidade. Porque ninguém, talvez, nem todos entenderam. Quando eu falei no começo do programa aqui... O Fluminense é poder, rapaz. Quando eu falei no início do programa... É viril, o Fluminense é viril. Pois então vamos falar de virilidade. Eu falei no começo do programa que Paulo Queiroz é um arrombado. Explica, desde pequenininho. Mas por quê? Na verdade a questão... um termo nordestino. A questão é lexical, né? O léxico, por exemplo, lá no Nordeste, o cara fala, você é arrombado, muito obrigado, que legal ouvir isso de você. É porque o cara que é o safo, o cara safo, o cara... Aqui a conotação é bem outra, né? Ele tá arrombado. A minha conotação foi nordestina. Muito obrigado, eu espero que tenha sido mesmo, doutor. Eu acredito no senhor. Eu acredito. Eu faço doutorado lá em Portugal, né? E aí tem uns nomes também que são muito complexos. Sim. E aí um nome mais interessante é que, na realidade, aquele Gatorade, né? Lá também tem. E ele é uma coisa que dá energia para as pessoas, né? E aí o logotipo, assim, era escrito mais ou menos assim, Gatorade, né? E dá energia. O problema é que energia em Portugal é pica. É mesmo? Então aparecia no outdoor assim a sensação, a maravilhosa sensação de te sentir cheio de pica.
E aí eu falei, poxa, que interessante, né? Para você ver essas diferenças de um país para o outro, né? Questões linguísticas é bem interessante. Apesar de impactante, é simplesmente só a língua, né? Não se pode dizer outra coisa disso. Mas olha, tratando aqui do que foi perguntado, senhoras e senhores que estavam esperando a resposta, ela simplesmente se resume a isso. Tira o seu cavalo da chuva, tu vai morrer de pneumonia. Deixa a vida rolar e o Brasil vai crescer. É o que a gente espera, né? Agora tem mais um detalhe aqui. Eu queria perguntar aqui o seguinte. Doutor Elcio Ribeiro, doutor Irã Chaves, eu sou testemunha do valor que os senhores têm para a docência e eu vejo isso todo dia. É uma honra trabalhar com vocês, uma honra muito grande, de verdade, sem nenhum populismo, nenhuma demagogia, não, viu? Eu sou muito fã do doutor Elcio Ribeiro, por várias razões. Também porque ele é um galã, né? Um homem, o homem da doutora Jaque, claro e evidente. Um cara bonito, desse, sarado, todo trabalhado. Quero deixar claro que eu também sou sarado, eu não fico doente fácil, não. Eu também não. Já eu e o doutor Irã, a gente gosta de uma Coca-Cola arretada, com aquele pãozão de manteiga lá nas manhãs nossas, né, doutor? Mas eu também sou muito seu fã, muitíssimo, pela sua inteligência, sua capacidade de ensinar, a sua versatilidade. O senhor é um cara de muitos talentos, né? É advogado, entre outras coisas, previdenciarista, um dos mais renomados. Entre outras coisas também, mais ou menos. o mais bem pago professor do mercado amazonense. Eu costumo dizer que eu sou professor, né? Eu sou professor, é isso que eu gosto de fazer. Então o senhor já subiu vários patamares, porque eu sou sofressor. Ainda estou aqui. Mas o senhor é o cara mais bem pago do mercado, com certeza, do magistério amazonense. Conhecido por isso, né? Então eu queria perguntar dos senhores o seguinte: respondam com o coração, com a alma, com o que quiserem, que eu estou ansioso para escutar. O que a docência representa para vocês? Olha, eu leciono há cerca de 36 anos. Já tive o privilégio, inclusive, de dar aulas de jiu-jitsu ao lado do meu mestre Reison Grace durante um pequeno período. Para mim, é o que eu mais tenho orgulho. Eu gostaria, se eu pudesse apertar num botão do destino, seria a docência, né? E aí eu sempre tento, de certa forma, ter como norte professores que eu tive, né, durante o período desde a adolescência até o Reison, por exemplo, como prática desportiva, professores universitários, enfim, que eu tive, que me marcaram também, que foram interessantes, professores do ensino médio, professores do ensino fundamental. E eu penso que a docência faz com que a gente aprenda. A ideia de passar conhecimento faz com que a gente aprenda cada vez mais. Eu costumo dizer para os alunos que é uma espécie de troca muito forte. Eu aprendo tanto quanto eu tento passar conhecimento, eu aprendo com eles. E a docência nos faz também ter o privilégio, isso aí é pouco visto, de conviver com pessoas fantásticas que também geram aprendizado para os professores no cotidiano, como você, Paulo, como o Irã, como outros queridos colegas. Então, obrigado. Esta convivência também é edificante. Então, a docência, para mim, é uma troca constante de conhecimento. Que bonito, né? É maravilhoso isso. Doutor Irã. Eu concordo plenamente com meu querido Elcio e gostaria também de contribuir dizendo que eu sou professor há 20 anos, né? Comecei vou fazer 20 anos agora de magistério. E foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, por vários motivos. Primeiro porque eu descobri, a melhor coisa que tem é você descobrir para que você serve, né? E eu descobri que eu servia para isso. E mais do que passar a matéria, eu gosto de tentar fazer com que os meus alunos sejam melhores a cada dia, entende? A minha maior preocupação é essa, porque com a globalização, com os valores se tornando mais aquosos, saindo pelas mãos, eu gosto muito de puxar modernidade líquida, eu gosto muito de puxar isso para eles e mostrar para eles a importância de sermos, acima de tudo, pessoas, de sermos, acima de tudo, gente. Entendeu? Não perdermos o amor, não perdermos o carinho, não perdermos o respeito, não perdermos a vontade de ser feliz. Os meus alunos, eu lembro que eu não queria ser professor e graças a Deus eu tentei e não consegui. Na realidade, eu queria educar em
toda vez que eu vejo que um aluno precisa de algum detalhe, alguma outra informação que ele ou não teve ou perdeu, eu lembro para ele. E isso é a minha intenção de fazer com que eles e eu sejamos melhores a cada dia. Olha, ser boa pessoa é muito difícil. É um treino diário, né? Claro, com certeza. É um treino diário. Você ser boa pessoa é um treino diário, né? Mas você tem que tentar. Você tem que tentar a cada dia, né? Eu lembro que uma vez eu parei numa vaga de gestante, a minha esposa olhou para mim e falou: você vai parar aqui? Eu falei: mas não é para gordo, para barrigudo? Aí ela virou para mim e falou: você não vai parar aqui, isso é um absurdo, né? Isso há muitos anos atrás. E aí eu lembro que eu troquei de lugar, parei em outro canto e eu falei: eu nunca mais vou fazer isso. Então, na realidade, você vai melhorando a cada dia, entendeu? A cada dia você vai tendo sentido e o senso de coletividade. O senso de que você não está sozinho no espaço. E que as tuas liberdades, elas terminam no momento que começa a liberdade dos outros. E isso você tem que respeitar, e é isso que eu tento passar para os meninos. E quando eu consigo fazer isso, não tem preço. Né? Eu gosto tanto da aula que eu fico impressionado que me pagam para isso. Eu acho isso muito interessante. Pagam o senhor para o senhor fazer o que o senhor ama, né? Que você diverte, né? Eu só não digo que eu faria isso de graça, que pode ser que ele suspenda o meu salário. Não, mas, não assim, faça isso não. Dê essa dica não. Porque isso aí pode ser erga omnes também, erga omnes. Vão suspender os seus e os nossos. Não faça mas, uma coisa assim, não. E a outra coisa importante Quer falar com o senhor Alexandre? Uma outra coisa que o professor Elcio falou, foi o convívio com vocês, né? Quer dizer, eu tive a felicidade esse ano, um presente, de conhecer o meu querido Paulo. A honra foi toda minha. Tive a felicidade. Dona Tereza, eu me apaixonei por este homem. Mas não se preocupe com isso, viu? Eu tive a felicidade de conhecer o Paulo Queiroz esse ano e de poder viver com ele ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Nós vamos até comer um peixe assado qualquer dia. Nós estarmos juntos nesse mesmo tempo. A minha amizade pelo professor Elcio já tem mais um pouco de tempo. O Ribeiro é um gigante, rapaz. Né? E assim, é um carinho enorme, né? E nós temos um dos amores muito parecidos, né? Ele pelo Rio de Janeiro, eu também tenho esse mesmo amor. Temos amor por essa cidade maravilhosa, ele também tem. Então, assim, essa convivência com essas pessoas, para mim é muito importante, porque eu cresço a cada dia, né? Você vê que conversar com o professor Elcio, com o meu querido Paulo, na realidade é uma aula diária, e eu tenho muito a agradecer a Deus por isso. Muito obrigado. Doutor Elcio Ribeiro, eu preciso dizer para o senhor que eu já disse outras vezes. O doutor Elcio Ribeiro, além dos talentos já que o senhor mencionou, ele também tem um muito importante, que ele é um pacificador. O doutor Elcio Ribeiro percorre todos os terrenos e territórios mais diversos possíveis, sendo sempre ele, sempre um cara altamente conectado com as pessoas, preocupado com o resultado disso ou daquilo que não é bom, não é legal, sempre transformador. Eu queria dizer isso mais uma vez, viu, doutor? Eu tiro o chapéu para o seu comportamento. Muita gente tinha que aprender com o senhor como é que faz essas coisas aí, porque tem gente que, ao invés de trazer água, sente o cheiro do querosene, está dizendo que é água. Sente o cheiro do combustível, está dizendo que é água, e vai e joga em cima do fogo. Na realidade, aqui todo mundo carrega copo d'água sem derramar. Todo mundo aqui tem equilíbrio, né? É muito importante. Doutor Ribeiro, o equilíbrio é fundamental. Sou seu fã. Olha, é recíproco, Paulo, e a gente já está caminhando para o final. Estou vendo a diretora nossa diretora. Como diz o Caboclo, ela está frescando. E eu sempre tento, na verdade, ficar cercado de harmonia. Então, é difícil você pregar a harmonia quando o dissenso, né, acaba... Isso é notório, salta aos olhos na sua pessoa. É essa. Muito bem. Senhoras e senhores, olha, quero mandar um abraço aqui, minha diretora, para minha querida Graça Mello, que está dizendo que nós estamos arrasando nos debates. E a nossa doutora, advogada Rosângela Bentes Campos, que além de tudo também é musicista, toca vários instrumentos, né? E ela é também ingressante novel aqui da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, no dia 25 de novembro. Então é isso. Queria dizer o seguinte: o meu velho coração está muito feliz por tê-los aqui. Obrigado pela moral de sair de casa no sábado para vir para cá, doutor Elcio Ribeiro, satisfação, doutor Irã. Né? Meu querido felicidade, mestre. Né? Deus lhe abençoe, viu, meu professor? Deixe sua mensagem aí para os seus inúmeros fãs, que são muitos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, acima de tudo falar com todo esse pessoal aí que está escutando a gente. Quero desejar a todos um ano de muita tranquilidade, um pós-ano de muita tranquilidade, muita felicidade, muita paz, muito amor, e acima de tudo que a gente
coloque como prioridade o respeito, o amor, a fraternidade, o cuidado, para que a gente possa realmente sempre crescer como uma nação brasileira, que é uma nação de paz, de tranquilidade, de amor, e reconhecida em todo o planeta, exatamente pela alegria, pela capacidade de se reinventar constantemente e de ser feliz. É isso que é o mais importante. Muito obrigado, que lindo. Doutor Elcio Ribeiro. Comendador Paulo Queiroz, olha, é a primeira vez que venho no novo estúdio da Rádio TV. Você gostou, Cultural. É um charme, tudo muito bonito, muito de bom gosto. Tudo saiu daquela cabeça ali. Já ia dizer, isso aí tem digital e etiqueta Cíntia Queiroz, né? Então, que satisfação estar aqui no novo estúdio do Portal Voz Amazônica, satisfação em estar ao lado, porque triálogo, né? Na verdade são 3, né? Então, que bom esse neologismo queirosiano. Então, queirosiano é legal, gostei. Que bom trocar essa ideia com você, Paulo. Obrigado, meu mestre. Que é alguém que eu admiro de forma profunda. E está aqui também, ladeado, ainda que não tenham participado, mas estão aqui, de certa forma, participando, olhando para a gente, rindo, apoiando a Tereza, que é esposa do Irã, a nossa diretora, e meu mestre Reison Grace. Isso é coisa positiva. Olha, doutor Irã, que o senhor viva sempre cheio de energia, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho nenhum problema com isso, não. Eu sou muito tranquilo com relação a isso. E eu queria deixar também um abraço ao meu querido Elcio e dizer que realmente é uma satisfação enorme. E eu espero que você assuma o nome do triálogo com o complemento, né? Triálogos falando francamente. Já está adotado. Diretora, por favor. Adotado, aí incumba-se de fazer essa modificação. Né? É que me perguntaram o que a gente ia falar, né? E eu virei e falei, não, a gente vai falar francamente. Eu acho que é o mais importante. E foi assim, né? Olha aqui a nossa querida Graça Mello, que está conosco, dizendo que nós estamos arrasando no debate. Nós atingimos 500 mil pessoas? Um pouco mais, 737 mil pessoas, 10 milhões de curtidas e 8 mil comentários. Ela está lá em Curitiba, olha. Estamos chegando em Curitiba, compadre. Graça Mello, um beijo para você e de todos nós aqui da Rádio Cultural, viu? Lembrando que leite quente dá dor o dedé, então abraço, Graça, né? Mas olha... Abraço aí pra Graça. Não, tia não, lá não é tia, lá é Paraná, né? Não tem nada a ver, mas é... Não, também não. Piá. Piá é. Olha, a gente tem um grande jurista, Celso Ribeiro Bastos, lá de Curitiba. Né? Isso é verdade. A propósito de despedidas, eu queria agradecer a sua presença, meu mestre Reison Grace. O senhor é um cara extremamente respeitado nesse país. Aliás, sua família inteira, né? Sua família inteira é muito respeitada. E tê-lo aqui neste pequeno espaço, neste cubículo, é um fator de muita alegria e honra para nós, viu, meu mestre? Por favor, pode falar. Amor, por favor, filme ali o nosso mestre. O Amazonas é a continuação da nossa família. Olha, entendeu? Que belo. Então eu me sinto como membro da casa e agradeço esse convite aí de estar participando em meio à intelectualidade tão ilustre aqui do nosso estado amazonense. Eu digo isso porque eu tenho também uma filha nascida aqui no Amazonas, então isso me dá pleno direito de ter a cidadania. Que legal. Não, que com lindo. Direito, com detalhe. Reison é cidadão amazonense. De fato, de direito. É lei, né? É lei. Da Assembleia Legislativa. Parabéns. Muito merecido, muito pertinente. Aliás, os Grace, eles atuam no Brasil inteiro, né, doutor? Sim. Todos os estados. Eu diria no mundo hoje, né, Reison? Agora, só para dar um esclarecimento aqui, tem alguns membros da minha família que vivem mais no exterior do que no Brasil, né? Então aderiram ao estilo de American Way of Life, né? Então são ali meio analfabetos políticos, entendeu? Então votaram de uma maneira um pouco esquisita, né? E eu quero dizer que a minha família tem para mais de 200 pessoas, entendeu? E que nós apoiamos o governo atual, que foi eleito democraticamente, entendeu? Que maravilha. E com respeito também àqueles que perderam com também, certeza. Entendeu? São todos brasileiros, entendeu? E vamos ver o que acontece daqui para frente, né? Vamos ter as coisas vão melhorar. Doutor Elcio Ribeiro, já que o senhor é o mediador e o cara mais próximo do mestre,
Por que a gente não fazer uma entrevista com ele sábado que vem? Nós três se aqui. Se ele estiver em Manaus, seria um prazer. Né? Estou lhe convidando, meu mestre, ao vivo. A gente chama, até para não ter a figurinha repetida, a gente chama um campeão mundial de jiu-jitsu para sentar aqui no meu lugar também. A gente pode pensar nisso. Olha só, e a Graça Mello, ela tá falando aqui, ó, Grande Irã, abraço do seu cunhado Jacir. Olha que beleza. Né? Muito bem, senhoras e senhores. Vocês veem que eu tenho cunhado em todo canto. Né? Só que maravilha. Meu querido Jacinho, um abraço em você. Minha querida Graça, beijo no coração aí de vocês. Cara, então é isso. Olha, doutor Elcio, está lançado o convite para entrevistarmos semana que vem, no sábado que vem, o nosso mestre Reison Grace. Se eu estiver em Manaus, dê-nos a honra de estar aqui conosco. Agradeço o convite, para mim será uma honra estar presente. Então pronto. Viu, diretora? Já formalize aí, mande aquele ofício com aquela caixa de chocolate, aquele negócio todo que é de praxe. Dona Tereza, muito obrigado pela sua bela presença aqui no nosso espaço, viu? Esse seu marido é gente boa demais, viu? Gente fina mesmo, eu gosto muito dele. Minha querida diretora, muito obrigado por todo o seu empenho, viu? Você faz jus de fato a este salário que recebe. Parabéns aqui pela... Não entendi o susto, mas parabéns pelo seu trabalho e seja muito abençoada. Muito obrigado a você também que nos acompanhou, você que está com a gente sempre apoiando, dando uma força. Nós vamos deixar você agora... não só com a tristeza da partida, mas também com músicas, né? Deixar para você uma música chamada Amazônia Cirandeira, que fala sobre todo esse cosmo lindo da Amazônia cantada, tá bom? Sábado que vem a gente está de volta com triálogos aqui pela Rádio Cultural da Amazônia e pelo portal Voz Amazônica. Deus abençoe você e olha, siga em frente, não tenha medo de nada. Deus é brasileiro. Só aqui na sua rádio. Essa é a sua rádio. Tudo de bom pra você. A melhor programação. Se liga. Desmonta sobre as folhas da Amazônia a sonata bela que a ciranda desenhou. E nessa sinfonia que embala a princesa, dormindo ou acordado, serei sempre um sonhador. Dança livre da mulher cabocla amazônica, oculta as carícias da mata e os mistérios da paixão. Amazonas festeiro, Amazônia cirandeira, o meu folclore enraizado no fundo do coração. A ciranda é a cultura imortalizada pelos sonhos, desde quando mãe Benta mimava a princesa e seu manelinho era seduzido pelo carão. O pássaro encantador da Amazônia cirandeira. É ciranda, é folclore que agrada aos ouvidos da floresta inteira. Folclore, é Amazônia cirandeira. Que fortalece as raízes dessa gente tradicional. Ciranda, é folclore que agrada aos ouvidos da floresta inteira. Folclore, é Amazônia cirandeira. Que fortalece as raízes dessa gente tradicional. Dança livre da mulher cabocla amazônica, oculta as carícias da mata e os mistérios da paixão. Amazonas festeiro, Amazônia cirandeira, o meu folclore enraizado no fundo do coração.